Fala pessoal, a gente está aqui em mais um episódio da PMax e hoje eu vou entrevistar uma pessoa que particularmente eu tenho muita afinidade, você já vai entender esse motivo. E uma pessoa, cara, eu tô com um cara aqui que ele é campeão brasileiro de wrestling, acho que falei corretamente, mas cara, esse cara aqui é fera demais. Eu tô aqui na presença do Gabriel e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre posicionamento digital, a gente vai falar sobre marketing de conteúdo e como que esse cara fez para sair do zero da pandemia, das dívidas, para criar um posicionamento forte no digital e realmente criar um produto novo a ser vendido para um público novo. Então vai ser muito legal. É um prazer ter você aqui. Wilgner Silva, cara, se apresenta pra gente. O prazer é todo meu. Fico feliz de estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Como você falou, o digital ele é muito importante para você se colocar no meio do mercado. Se você não está no digital, praticamente você fica para trás. Óbvio, tem algumas exceções de algumas pessoas que são muito fora da curva, né? Que elas conseguem, mas particularmente para mim foi o que fez toda a diferença de estar no digital, de criar teu nome, criar seu personal branding, tua cartela de clientes. Isso me ajudou demais a estar no digital. Mas quem é você? De onde você veio, cara? Cara, eu sou um garoto de Nova Iguaçu. Hoje em dia eu moro na Barra da Tijuca, mas garoto de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Comecei numa academia simples. Tive a oportunidade de, no final ali do ensino médio, treinar com a Seleção Brasileira de Wrestling. Comecei a gostar daquilo e de uns tempos pra cá eu vi que o jiu-jitsu tinha uma carência muito grande de quedas. Então eu comecei a deixar bem nichado o meu produto. Eu já gostava do jiu-jitsu, só que particularmente só treinei durante um ano e larguei tudo para fazer o wrestling. Porque eu treinava jiu-jitsu em Nova Iguaçu, um ano depois parei, fui para Tijuca, né? E voltava todo dia, né? Aquele deslocamento. Comecei a fazer o wrestling, só que depois de um tempo eu falei, cara, eu preciso viver do esporte. E viver de um esporte olímpico é muito difícil, porque só tem rendimento. Não tem comercial. É muito difícil você ver o judô, o wrestling ter turmas comerciais. No judô tem naquela primeira parte da infância, né? Ensinando disciplina e tudo mais para criança, é muito importante. Só que eu precisava saber viver. E o jiu-jitsu me trouxe isso. Eu comecei a ensinar o wrestling pro jiu-jitsu. Fiz essa transição para treinador relativamente cedo. Comecei no wrestling com 16 anos. Quando estava com 22 anos já dava bastante aula particular. Dava 5, 6, 7 aulas por dia particular. Então, automaticamente comecei a gostar daquilo. No começo eu achava que eu fazia só porque não sabia fazer outra coisa. Eu vou dar aula porque eu aprendi wrestling a minha vida toda e eu preciso capitalizar em cima desse conhecimento que eu tenho. E quando eu vi que eu gostava daquilo, eu falei, opa, aqui tem um mercado. Lógico, agora eu tenho outras fontes, além do wrestling, das aulas particulares, que me ajudam a continuar crescendo a minha cartela, aumentando as minhas habilidades, minha cartela de cliente, aumentando as minhas habilidades, mas hoje em dia foi assim, de uma maneira resumida, como eu comecei. Wrestling e jiu-jitsu, um ano, wrestling olímpico, e depois professor de wrestling para o jiu-jitsu, até essa criador de conteúdo digital. Cara, muito legal, velho. E tu deu aula pro Anderson Silva, cara. Eu não podia deixar de começar com essa pergunta, cara. Como é que foi dar aula, chegar nesse topo de carreira, digamos assim? Como é que foi essa sensação para você? Foi a sensação mais louca que eu já tive, mais diferente, falando assim, porque quando eu comecei a praticar luta numa academia muito simples, em cima de sacolão, eu assistia as lutas do UFC, eu falava, cara, um dia eu quero ser igual a esses caras. E isso, acho que 12 anos depois, é tempo, mas muita gente tem muito tempo de estrada e não consegue isso. Então eu falei, cara, quando eu cheguei no tratamento, eu estou dando aula pro Anderson Silva, simplesmente o maior lutador de MMA de todos os tempos. E o cara ouvir, praticar, entender aquilo que fala, entender a sua visão dentro da luta. Eu tenho uma visão assim um pouco diferente dos outros professores de wrestling, porque eu gosto muito de misturar todas as artes dentro do wrestling, porque MMA tu mistura tudo. É o que pede, né? E o Anderson Silva ele ganhou muito de muitos wrestlers americanos, muitos All-Americans. Então, ele sabia um jogo anti-wrestling muito bom, eu expliquei a minha visão pra ele, mostrei algumas coisas, ele super gostou, ao mesmo tempo que depois a ficha caiu, cara, que eu simplesmente dei aula pro Anderson Silva, o cara que, quando eu comecei, era o meu espelho, referência? É minha referência, eu queria ser igual a esse cara. E depois eu tô dando aula pro cara. Aí tem uma frase da luta do que acho que o Nate Diaz fala, I'm not surprised. Ao mesmo tempo, eu não tô surpreso, que eu sei que o meu trabalho me levou àquilo, aquela mistura de sensação, e no final, quando a ficha caiu,
Eu dei aula pro Anderson Silva. Aí foi quando eu comecei a cair na realidade, né? Porque quando eu olhei ali o Anderson Silva, é mais um dia normal de trabalho. Vou passar o que eu vim aqui para poder, o que me propus para poder fazer. Mas foi a sensação, cara, mais poder ter um pouco de experiência com um cara que lutou tanto, que deu tanta alegria pra gente, saber um pouco da visão dele, né? Porque às vezes você tem a visão de fora, ter a visão do cara, o que que ele passou, saber um pouco dos bastidores. Então foi uma das melhores realizações que eu tive enquanto profissional, enquanto professor de wrestling. Mas como que foi pra você chegar até esse momento de dar aula pra ele? Foi seu posicionamento? Onde ele te conheceu? Foi uma indicação? Como que foi até a trajetória até de fato dar aula pra ele? Então, quando eu comecei como professor de wrestling, eu sabia que com o wrestling olímpico seria muito difícil viver disso. Então eu comecei a procurar nichos onde eu pudesse ser útil, assim falando. Comecei com wrestling pro jiu-jitsu, depois comecei com wrestling para MMA. O mercado foi pedindo isso. E quando o mercado pede, você tem que entregar o que o mercado tá pedindo de você. E quando eu comecei com o meu posicionamento, eu sempre tive bati muito na tecla da didática, de você falar bem, de você saber lidar com todo mundo. Hoje em dia eu dou aula para todo tipo de público. Comunicação. Sempre trabalhando sua comunicação, que é o que vai fazer você chegar lá. Para criança, para o público master, que é depois dos 30, 40, 50, para o público competidor, não competidor. E aí eu conheci o Rafael Feijão. O Rafael Feijão, amigo do Anderson Silva, pessoal, treinava com ele. Ex-campeão do Strike Force. Para ter uma ideia, o Feijão derrubou o Yoel Romero, que é um cara do wrestling vice-campeão olímpico absurdo. Então, um cara... Quando eu comecei a dar aula para a equipe dele, do Rafael Feijão, ao qual eu sou treinador de wrestling da Knockout Squad, ele gostou da minha visão de wrestling, um pouco diferente. Eu fiquei, cara, será que ele vai gostar do meu estilo? Porque o meu estilo é um pouco... Eu não dou aula igual o wrestling olímpico. Eu sei que isso não funciona no MMA. Precisa de adaptações. Você não pode entrar de joelho, tem algumas técnicas que não funcionam. Então eu preciso adaptar. Então o Feijão gostou de mim, eles eram muito amigos, e o Anderson, acho que veio passar férias no Brasil. E o Anderson ia lutar, o Feijão ficava no corner. Quando o Feijão ia lutar, o Anderson ficava no corner. Sempre foram muito amigos. E ele falou, venha fazer aula do professor de wrestling aqui da academia. E ele fez, gostou, a gente conversou bastante. E o Feijão fez essa ponte. Foi um trabalho que eu já havia feito com alguns atletas. E o Feijão foi a mesma coisa. Eu já tinha trabalhado com outros atletas, me indicaram ele. Então quando ele montou a equipe dele de manager, onde ele gerencia atletas para colocar nos eventos, atual vice-presidente do LFA, que é o evento que mais coloca atleta no UFC, que é o maior evento do mundo, foi quem fez essa ponte aí, que foi sensacional, cara. Foi absurdo. Caramba. Nossa. Mas, cara, em que momento você começou a ganhar dinheiro com o digital? Foi 2000 Até o ano passado, eu praticamente só pagava o meu investimento. No sentido de, eu boto uma grana... Você estava cada vez investindo mais. Botava uma grana X de tráfego, voltava a X. Só que o meu objetivo era fazer renda alavancada, para poder ganhar dinheiro com os instrucionais, os cursos, para poder trabalhar menos e cada vez mais trabalhar em casa e ter mais tempo com a minha família, tempo de qualidade. Só que isso me trazia muita aula particular. Eu não tinha pegado a manha do negócio antes de você dar aquela consultoria sua lá que fez toda a diferença. E aí foi 2023, cara. 2023 comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a diminuir as minhas aulas particulares, parar de dar 5, 6, 7 aulas, 8 aulas por dia, que chegou um momento que eu fazia isso e era loucura, né? Porque eu não enrolava para dar aula. Eu treinava com o aluno. Você fazer 8 treinos por dia é muito desgastante. 8 treinos, perdão, é muito desgastante. Então, foi em 2023 foi quando eu apliquei aquilo que você me falou, do produto de entrada. Porque até então eu... Mas como é que foi? Como é que você iniciou, digamos assim, no digital? Você talvez tenha perdido dinheiro no começo, ou tinha quebrado cabeça tentando fazer sozinho. Como é que foi esse começo? Cara, eu bati muita cabeça que toda pessoa, quando ela começa a entrar no digital, ela tem ideia de que ela sabe fazer tudo. E não sabe. Geralmente, o expert, o cara que é o especialista ali, ele é um cara muito dominante, né? Ele acha que sabe... Centralizador. Exato. Ele é uma postura da pessoa geralmente mais ali dominante. Então, eu comecei a quebrar muita cabeça, que eu fazia tráfego, eu fazia cópia, edição, filmava, editava, abria o gerenciador de anúncio, fazia meu site, subia os vídeos na plataforma. Então, isso me consumiu muito fisicamente, a minha saúde mental, física, psicológica, tudo. Eu cheguei a uma época que eu estava dormindo 3 horas por noite, eu fiz isso durante 3 meses.
E aí tu fala, pô, como é que você consegue dormir 3 horas por noite e conseguir trabalhar? Cara, eu não sei como eu fiz isso. Às vezes ficava trabalhando até 2, 3 horas da manhã. Às vezes instalando um pixel do Facebook, porque deu erro. Sendo que 6 horas da manhã já tinha que editar um vídeo pra poder subir no Hotmart, que o aluno já tava me cobrando, que não atualizou os vídeos lá. Então, eu ficava tão adrenalizado que eu não sentia sono durante o dia, mas quando batia na cama, apagava. E isso eu sabia que não era escalável e nem saudável. Foi quando eu comecei, cara, eu preciso ter sócios para poder dividir a responsabilidade. E aí eu comecei a ficar um pouco mais... não vou falar descentralizado, mas comecei a delegar mais coisa. Isso foi me dar liberdade, porque eu comecei a focar no conteúdo, que é o que eu fazia de melhor. Se eu focar no que eu faço de melhor e eu delegar algumas Se tarefas... cada um focar, né, digamos assim, no que faz de melhor, o projeto cresce muito mais Exato. fácil, né? Não tem como um projeto crescer sem pessoas, né? Sem time. Exato. Mas é legal que ele, como expert, também já estava entendendo como funciona Esse toda é a o estrutura. problema, porque normalmente o que eu percebo é que normalmente a pessoa tem muito resultado, às vezes como expert, né? Ela já é uma pessoa muito reconhecida, tem uma renda muito alta e ela quer entrar no mercado porque ela domina o mercado. Só que ela começa a contratar um monte de gente, só que não entende exatamente como as coisas funcionam. E aí ela começa a ficar refém de um monte de custo que ela não deveria ter. Cara, né? eu vejo Um monte de muito isso estratégia. como médico, cara. Muitos médicos especialistas em alguma área em específica, principalmente de emagrecimento, eu vejo que os médicos, por eles não entenderem do mercado, os caras têm muito conhecimento, dá muito resultado e acaba que ele não consegue dissipar isso por ele não entender de marketing nem um pouco. Nem para saber Comunicação, né? contratar, né? Saber o que é um serviço bom e o que é um serviço ruim. Dá pra você economizar muita grana você direcionando dinheiro para certos momentos. Quando eu resolvi delegar essa função de copy, de tráfego, de não abrir mais o gerenciador de anúncios, que isso estava me consumindo, foi no momento que eu percebi que eu não sabia tudo. Eu sabia sobre criar conteúdo, gerar audiência, sabia sobre tudo isso, editar vídeo. Tem muitas coisas que eu ainda faço no meu negócio, que não é necessário contratar ainda. Só que eu vi que de copy eu não entendia, de web design eu não entendia, de campanha de e-mail marketing eu não entendia, de uma escrita mais persuasiva ali, de um vídeo de vendas eu não entendia. Então, quando eu comecei a ver que eu não sou bom em tudo, até, se eu não me engano, eu não sei se é Napoleão Hill ou Sêneca que fala que o conhecimento ele está disperso pelo universo. Não tem como você pegar todo o conhecimento do mundo e concentrar numa única pessoa em um único lugar. Vai estar disperso. Você vai dominar coisas que eu não domino e eu domino coisas que você não domina. Então, quando eu entendi isso, foi quando o meu negócio começou a crescer. Mas precisava tapar algumas arestas. Mas o ponto é, uma pesquisa se eu não me engano, foi da Fundação Carnegie com a Universidade de Harvard. Não vou falar saber exatamente quais são, qual é a pesquisa exata, mas fala que 85% do resultado que você tem profissionalmente vem das suas habilidades interpessoais. 15% do conhecimento específico. Então, no meu caso, 15% vem do wrestling, jiu-jitsu, as coisas que eu sei ali na luta. E os outros 85% vem das outras habilidades que eu tenho. Então, eu preciso... Que é posicionamento, comunicação, percepção, de perceber, tipo, pô, não, talvez é o momento de falar, ou não é o momento de falar, é o momento de usar esse jeito de falar, é o momento de usar o outro jeito. Você acha que isso é realmente o definitivo no game? Sim, e você precisa estudar outras coisas. O teu conhecimento, ele não pode ser só aquela ali, a gente chama de horizontal, né? Você tem que... É vertical que se fala que você precisa ter todos os conhecimentos. Você precisa saber um pouco de edição para não contratar um editor que faça um trabalho pior do que o seu. Você precisa saber um pouco de copy. Eu entendo um pouco de copy. Eu não sou especialista como a minha sócia mas eu entendo um pouco de copy. Eu sei abrir o gerenciador de anúncios e precisar subir uma campanha, mas meu sócio entende muito melhor do que eu. Então, saber, ter um certo conhecimento, me fez não ser enrolado ou não gastar um dinheiro, às vezes, com uma folha de pagamento muito alta, ou gastar uma grana desnecessária com a equipe, podendo já enxugar teus custos. Porque quando tu inicia, você tem que enxugar um pouco teus custos, é normal. Tu não pode já sair gastando muita grana. Isso acontece com muita gente que migra pro digital. E se frustra rápido, né? Muitas pessoas vão lá, pô, vou fazer acontecer, vou lá e, pô, uma caralhada de grana. Colocou muita grana na frente e não deu aquele resultado. E às vezes até dá um resultado bacana, só que ela também já tá ancorada. Não bateu 100 mil, não bateu 200 mil. E acaba se frustrando muito rápido. Não entende que tem toda uma maturação do próprio público dela, do produto dela, da oferta dela. Tem que dar um tempo pra galera te conhecer, né?
É muito difícil as pessoas ganharem confiança em você. Eu tenho clientes que começaram a fazer aula comigo, seminários, um produto de high ticket que eu tenho, que os caras já me vêm a me acompanhar há 3 anos. Desde a época que eu não era tão posicionado. Mas o que virou minha chave foi em 2021, pós-pandemia, eu tinha acabado de quebrar, tinha perdido muita aula particular, como aquela história, eu comecei a vender brown no sorvete, que eu quebrei. Isso em 2019 tu começou a vender, basicamente tu prestava serviço de aula, né? Você atendia, dava aula. Sim. 2019 foi engraçado, eu tentava... Você já estava posicionado em 2019? Não. Eu postava uns vídeos aleatórios. Só De vez publicava? em quando, de vez em quando. Não tinha ideia. Até 2019, eu tinha um sonho de ser atleta olímpico. Aí na última seletiva nacional, eu perdi na última luta, me machuquei, só que eu já tava dando aula. Só que aconteceu um ponto interessante que eu morava muito longe. Eu morava na Baixada Fluminense, como qualquer pessoa que às vezes não tem condição de pagar um aluguel numa grande capital. Eu não tinha condição, então eu falei, cara, eu vou ficar indo e voltando. Aí um dia eu tava com a minha, na época, noiva, fui assaltado, e eu virei pra ela e falei, cara, a gente tem que sair tem que sair daqui. Foi quando eu me mudei, cara, um colchãozinho ali. Eu falo que esse dia eu não tenho vergonha nenhuma, cara. Eu chorei nesse dia de noite porque foi a melhor noite de sono que eu tive. Era um colchãozinho, um carregador igual esse aqui, carregando meu telefone. Eu falei, cara, agora eu moro perto do trabalho. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada em casa. Chegou até a se emocionar. Como foi essa sensação? Cara, foi tipo, eu venci. Ao mesmo tempo que não tinha, o apartamento tava vazio, né, dando eco. Eu falei, cara, eu venci, irmão. Eu moro perto do trabalho, eu não preciso acordar cedo em um lugar perigoso. E aí veio uma outra questão. Não tinha grana para poder pagar, sabia como ia dar prosseguimento a isso. Comecei a fazer entrega de comida de bike para poder completar a minha renda. Isso durou, eu acredito, com uns 4 ou 5 meses, 2019 já. E ao mesmo tempo, o fato de eu estar perto do lugar, eu não precisava pegar aquela condução lotada, passar às vezes 2, 3 horas no trânsito, no engarrafamento, no metrô, no trem, dependendo de como eu vinha, descia para o Rio. Eu comecei a estar mais perto das pessoas. Isso começou a me trazer aula particular. E aos poucos, eu parei de trabalhar entregando comida, quentinha, pizza, o que vinha, né? E comecei a dar mais aulas particulares. E isso, pra mim, foi aquela questão da crença de merecimento. Eu batalhava muito pra ganhar pouco e comecei a trabalhar, assim, mesma coisa, um pouquinho mais, talvez, e comecei a ganhar muita grana. Caraca, então eu dou 1 hora de aula e eu vou ganhar o que eu trabalho, talvez, sei lá, 6 horas entregando comida? Em 1 hora de aula, é isso mesmo? A minha mente não virava essa chave. Parecia que eu tava aquela síndrome do impostor. Então, quando eu comecei a ter isso, dar um pouco mais de conforto pra minha esposa, aí juntei uma grana. E nessa época, eu ainda tava como atleta. Então, eu fiz o meu último ano de atleta em alto rendimento, onde eu fiquei segundo no Brasil na categoria, dando aula e fazendo entrega de comida. Então, foi, cara, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quero. Se eu fiz entrega de comida, se eu dei aula, só treinava com o meu professor uma vez na semana, treinava com os meus alunos, e cheguei lá, ganhei minha grana, ainda lutei. Tinha 32 pessoas na chave, eu acho, não sei, perdi na 5ª luta. Fiquei em segunda. Por um triz eu não fui campeão e fui pra seletiva pré-olímpica. Aí foi quando dei um basta. Minha mulher perguntou, o que tu quer da vida? Tu quer ser atleta olímpico ou você quer dar aula? Porque tu gosta de trabalhar, tu gosta disso. Foi quando eu percebi que eu gostava de dar aula. E aí, 2020, casei, lua de mel, até então só morava junto, casei no papel, foi bem legal, minha mulher sempre me apoiou. Entrou pandemia, e aí quebrei. Eu falei, cara, o que eu faço? Porque eu acabei de casar, né? Os boletos continuam chegando. Não para. E aí eu tava vendo no YouTube uma receita de brownie, cara. Fui ver no YouTube, aí eu fiz o brownie. Deu certo, aí minha irmã comeu. Cara, esse brownie aqui é muito bom. Eu fiz um sorvete. Começou a vender brownie. Comecei a vender brownie. E aí fiz uma cartela mais ou menos de 100 clientes, em coisa de 2, 3 meses. De brownie? De brownie. Comecei a entregar em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. E aí os caras, caraca, você consegue fazer fumaça com qualquer coisa, irmão. Tu consegue fazer chover com qualquer parada. É uma coisa tua. Tipo assim, ou a necessidade, quando a necessidade vem, né? Tu tem que... Só que ao mesmo tempo, me bateu um aluno, falou, Will, tem outros caras do wrestling ganhando dinheiro com isso, irmão. Então, assim, brownie é legal, mas o principal conhecimento que você tem, tu não tá capitalizando. Foi quando eu vi que eu era muito dependente, isso é um assunto também tá extenso, muito dependente do wrestling, do jiu-jitsu competitivo. Que é aquele cara que paga aula particular para uma certa competição. Só que esse público não tem a vida financeira tão estabilizada.
Então talvez essa grana da aula particular possa que você E- faça falta. Mas é tipo temporal, o cara ele só vai ter aquelas aulas porque ele tá se preparando pra uma competição. Exato. É porque ele quer realmente performance, né, cara? Performance. E, cara, é aquela coisa, né? Pro atleta conseguir, às vezes, um patrocínio ou ter uma receita mais legal nesse esporte, né? Em qualquer esporte, na verdade, é muito difícil. Então, a única forma de viabilizar um negócio é talvez você mudando o público, né? E foi o que eu fiz. Eu, na época, pós-pandemia, eu vi uns caras, assim... Eu não gosto de falar mal do trabalho dos outros, mas uns caras que eram muito inferior tecnicamente a mim, ganhando dinheiro e se posicionando no nicho do wrestling. E isso me deixou, ao mesmo tempo... Não vou falar com inveja dos caras, tá? Porque quando eu disse que isso é um sentimento ruim, eu comecei a canalizar isso para outras áreas. Eu falei, cara, uma admiração, se ele consegue, eu também consigo. E aí eu criei um slogan chamado Wrestling para Executivos, que tem o jiu-jitsu competitivo e o jiu-jitsu para executivos. Que é o cara que não é competidor, mas ele quer treinar jiu-jitsu. Ele não quer... Ele quer fazer uma aula ali para ir pro trabalho depois, ou pós-trabalho. Super comercial. E eu peguei um público que tinha pegado a faixa preta, sem ter treinado muito em pé por conta da cultura de treinar de joelho nas academias, talvez por medo de lesão. E eu comecei a pegar um público recorrente, que fazia aulas sem aquela grana da aula particular fazer diferença no orçamento. Foi aí quando a minha agenda lotou, que eu comecei a ter uma renda linear. Mas voltando só um pouquinho pra gente entrar nesse... É muito legal esse assunto. Como que você começou a captar esses caras? Esses caras do executivo, né? Como é que você prospectou essas Como pessoas? como você prospectou Entregando eles? conteúdo, de graça. Foi 100% no Instagram. O primeiro aluno que eu tive executivo, eu fiz uma live com o Vitinho Genovese, um aluno meu muito querido, um abraço pra ele. E numa live com ele, mostrei algumas técnicas de wrestling. E um cara, o Carlinhos, chegou pra mim, Will, consegue dar aula pra mim aqui? Sempre quis aprender wrestling, mas nunca tive oportunidade. E aí eu comecei a dar aula pra ele, aí um público chamou o outro, foi chamando o outro. Caraca, E aí eu legal. peguei esse público mais velho, eu falo que é o depois dos 30, 40. Não peguei a galera mais nova. Um público que às vezes fazia 1 hora de aula comigo e... Will, vamos tomar um café aqui depois da aula? Aí foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. Por quê? Você pega um cara que é empresário, que tem sucesso em outros negócios, e você fica tomando café meia hora com o cara conversando, você começa a ter uma visão um pouco diferente. Então foi aí, pegando esse público, que eu comecei a trabalhar mais a minha visão empreendedora. Você ensinar os caras te ensinavam também. Uma consultoria gratuita que eu ganhava. Então eu comecei a ganhar consultoria de várias pessoas, de vários negócios diferentes, de vários nichos. Pessoas brilhantes que me ensinaram muito. Vou falar, assim, que foram meus mentores, falando assim, né, dentro do digital. Digital não, da parte de negócio. Mas eu sabia que o digital ia me fazer sair na frente de muita gente. E uma breve leitura de mercado, eu via que os caras do meu nicho não se posicionavam tão profissionalmente assim. Então eu falei, se eu me posicionar profissionalmente, eu gosto de aprender, eu gosto de tentar e errar e fazer as coisas, eu vou nadar de braçada daqui a um tempo. É igual aquela teoria, se você trabalha, um exemplo, um cara trabalha 5 horas e você trabalha 6. Aí no outro dia você trabalha 6, esse cara tá trabalhando 5 horas. Essa de 1 hora a mais pode não ser fazer tanta diferença no Mas início. Em 30 dias. Em 30 dias, 30 horas. em 1 ano, em 2 anos. Então eu comecei esse posicionamento meu em 2021. E 2020 foi quando eu tentava fazer uma ordem cronológica. 2020 foi quando eu quebrei a pandemia, peguei os alunos no final do ano ali para os executivos e virou o ano. Então eu falei, 2021 eu quero focar só nos executivos. Então, quando eu vi essa galera ganhando mais grana, eu falei, eu preciso ter um infoproduto ali. E foi quando eu virei uma chave de, independente do resultado, eu vou postar 3 vídeos por semana. Eu não vou fazer aleatório. Hoje eu vou postar um vídeo ali ensinando, entregando conteúdo gratuito. Independente do que acontecer, eu vou postar 3 vezes por semana. Só que depois ficou fácil pra mim 3 vezes por semana. Aí eu comecei a fazer 1 por dia. Eu já cheguei a fazer 4 vídeos por dia. Porque eu acumulava. Cara, não vou lembrar desse vídeo, então eu vou postar logo tudo hoje. Aí eu postava tudo. Porque eu sabia que no outro dia ia filmar mais 3, 4. Não é necessário isso, né? Mas eu comecei a pisar no acelerador. E, cara, eu preciso pisar no acelerador agora, porque depois eu vou começar... É igual aquela bike que você pedala, cubo de rolimã, e depois você para de pedalar a bike e continua andando na velocidade, pegando o vácuo ali. É mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, 2021 foi a decisão que eu tomei. Eu vou ser o maior do meu mercado, e isso eu acredito que não é arrogância, é algo que eu botei na minha cabeça, e ninguém ia tirar da minha cabeça que eu não ia ser o melhor. E o melhor é subjetivo. Geralmente as pessoas atribuem ao melhor o mais conhecido, ao que entrega mais.
Então eu falei que se eu for mais conhecido, eu vou ser considerado o melhor do mercado, porque eu entrego mais conteúdo que todo mundo. E se eu continuar entregando conteúdo, uma hora eu vou ficar tão bom naquilo que eu vou me auto-aperfeiçoar. Os meus alunos vão dar esse retorno pra mim. Como é que tu produzia esse conteúdo? Aí, tipo, na aula mesmo, tu pegava, fazia uns vídeos, como que era isso? Eu tinha uma estratégia bem interessante. Eu pegava o conteúdo da aula que eu fazia e filmava, botava meu telefone no canto. Só que eu via que às vezes ficava um vídeo de 10 minutos pra tu achar um frame ali, ficava muito difícil. Então eu comecei a pegar aquela aula, falando, faz um vídeo aqui no final da aula aqui de 10 segundos comigo, de 15, de 20, 30 segundos de uma posição. Aí eu postava, às vezes o vídeo viralizava, às vezes não, só que tava ali constante, aparecendo todo dia. E é algo que eu tenho na minha cabeça que é a frequência, que eu aprendi de diversas formas, hoje em dia eu já tenho mais noção disso, mas a frequência faz você ficar bom e faz você ficar na cabeça das pessoas. Se você abre o telefone e todo dia eu apareço pra você, uma hora você vai achar que o wrestling é importante na tua cabeça. Se eu falo sobre essa questão de um professor se posicionar no digital, eu falo todo dia sobre isso, eu apareço todas as vezes falando pra você, uma hora a tua cabeça começa a mudar. Então foi assim que eu consegui minhas aulas particulares. Eu aparecia todo santo dia pra pessoa, que eu postava todo dia. E ficou fácil pra mim, porque eu filmava um vídeo de 30 segundos, editava ali em um minutinho ali, cortava ali no aplicativo, no CapCut, postava e esquecia, ia fazer as outras coisas. Postava. E eu vejo que há até uma objeção de muitos profissionais, independente da área dele, eles têm a questão de gravar com um cliente. Como que você lidou com isso? Os seus clientes, eles aceitavam você gravar com eles, uns não, outros sim, eles gostavam? Cara, tem que ter o feeling, né? Porque tem cliente que eu tenho alguns alunos que não permitem eu gravar com ele por conta de segurança, enfim. Não gostam, são mais low profile. Mas eu falo com eles, cara, é bom pra mim. Porque primeiro, eu quero ver a tua evolução. O cara vê o antes e depois dele. Vê a evolução dele. E tem clientes que gostavam. Pô, caraca, Will, aquele vídeo que viralizou. Era o pô, meu. É o meu. Então, o primeiro vídeo que bateu 100 mil, dando uma posição, uma estrela bem plástica, né? A pessoa entrava em queda, eu defendia dando estrela, caía por cima. Bateu 100 mil. Ele, caraca, fiquei famoso lá no teu Instagram. Aí as pessoas gostavam. Alguns alunos são low profile, eu respeito isso, no cara não querer aparecer. Mas eu falo, cara, você me conheceu como? Você me conheceu... E isso gerou confiança. O gatilho de autoridade, ele vem de ver a experiência de outras pessoas tendo aquilo. Um exemplo, você quer ir num restaurante, você vê vários vídeos de outras pessoas indo naquele restaurante, você fica mais seguro de ir lá. Você quer contratar um profissional que seja para a tua empresa, você vê várias pessoas tendo serviço com esse profissional. Efeito manada, basicamente, né? Se um comprou... Por isso que na página de venda tem um negocinho lá. 2 pessoas estão comprando agora. Exato, mais vendido, algo do tipo. Então, esse efeito manada de várias pessoas conhecidas, empresários bem-sucedidos que fizeram aula comigo, que pra mim isso não passava pela minha cabeça. Por que esses caras fazem aula comigo? Eu devo ter alguma coisa, por que não fazem com uma outra pessoa? E eu fui entender que foi uma série de fatores que me levou àquilo. O que foram? Quais foram esses fatores? Boa comunicação, respeitar o espaço da pessoa. As compras são bastante reservadas, então eu sempre respeito o espaço do meu aluno, não ser invasivo demais. Falar sobre o mesmo assunto que a pessoa. Falar sobre o mesmo assunto, tipo, e você diz não sobre o tema que você vai. Por exemplo, você vai até o cara, você vai dar uma aula pra ele, só que num momento ali que vocês não estão falando sobre a aula especificamente, ele gosta de falar sobre um assunto, você vai lá e conversa com ele. É muito vago você ficar só naquele conhecimento que você viu ali, que você se propôs a falar. Então vamos supor que o Gabriel? Às vezes dá branco, eu tenho que ficar relembrando o nome e ficar repetindo 1000 vezes. O Gabriel, ele é um cara... O meu você não vai esquecer, cara. Não tem como, né? O Gabriel, ele é um cara que curte muito, vou dar um exemplo aqui, um assunto, surf. E eu vou dar aula de no-gi, vamos dar uma aula de no-gi, que eu dou aula de wrestling, mas muito de jiu-jitsu sem kimono também. O cara me contata pelo wrestling e às vezes ele quer aprender jiu-jitsu sem kimono com você. Acontece muito isso. Se o Gabriel gosta de surf, no meio dos intervalos da aula, ali de 2, 5 minutos, que fica aquela resenha normal, se eu falar sobre jiu-jitsu ou sobre o meu assunto que eu sou apaixonado, Fórmula 1, não fica tão interessante pra você. Não se conecta, né? E aí, a forma mais interessante de gerar conexão, e eu sempre gostei de que a pessoa esteja à vontade falando comigo, conversando, eu comecei a falar sobre surf. Isso eu comecei a estudar sobre surf. Saber quem são as principais pessoas que estão no surf atualmente. E falar sobre os assuntos que os meus alunos gostavam, criou essa conexão. O Will é um cara que ele fala sobre
você pode variar o assunto, cara, sobre qualquer coisa que ele vai dominar. Lógico que isso não foi da noite pro dia, né? Você precisa estudar. E eu comecei a estudar os assuntos que meus alunos gostavam. Não fiz isso intencionalmente. Foi por Foi, puro... tipo, ele feeling. falou isso, deixa eu dar uma Não, foi... pesquisada aqui. Deixa eu ver esse negócio aqui no YouTube. Aí eu botava em casa, aí a pessoa falava, eu começava a ficar empolgado, porque eu começava a gostar também do assunto. E não foi forçação de barra, foi porque eu gostava. Falei, caraca, pô, Medina fez aquela manobra lá. E aí essas pessoas começaram a falar, um exemplo, assuntos técnicos. Vou dar um exemplo desse aluno que eu tive. Ele trabalhava com negócio marítimo, e eu comecei a pesquisar sobre essa parte marítima. E ele falava sobre determinados termos técnicos que eu não entendia. E eu comecei a pesquisar. E quando ele falava, eu rebatia, eu falei, pô, mas não é melhor essa situação aqui? Esse equipamento não pode ser, não é melhor para um cargueiro, para uma lancha não é melhor esse? Ele, não, é por causa disso que esse aqui vai ser melhor. Mas por quê? Aí o assunto se estendia e ficava aquela coisa confortável. E aí já era. A aula que era 20 minutos ficou 40 de conversa. E ficava agradável. Esse que é o grande ponto, né? É porque acho que as pessoas, elas querem, quando elas te contratam, não só pela sua rede social, mas olham, não, cara, eu vou ter essa experiência e tudo mais, ele vai vir aqui. Só que quando vê que o cara, tipo, é um cara legal pra, tipo, pô, trazer um churrasco, sabe, pra conversar, isso faz toda a diferença, né? Faz muito. O engraçado é que uma vez eu dei aula pro Felipe Pena, preguiça ganhou do Gordon, galera, assim. Então, cara, pra mim é absurdo, sou fã do cara. Aí o Cauã Raymond tava olhando, tava dando uma aula pro Preguiça. E aí o Cauã, pô, eu queria fazer aula contigo, né? Chave de calcanhar. Cauã Raymond, apesar de ator da Globo, o cara é muito duro de jiu-jitsu, irmão, assim, fenomenal. Forte demais, inteiro pra idade. E aí, ele, cara, vamos no churrasco lá em casa? Aí eu fico assim, caraca, o Cauã Raymond me chamou pro churrasco na casa dele. Ator da Globo. E aí foi uma situação que depois eu fiquei pensando, por que as pessoas me chamam pra um ambiente de família, um ambiente mais próximo? O que será que me levou a isso? Muitas coisas foram naturais. Minha. Meu pai é um cara que é muito falante, então ele gosta de conversar com o cliente, ele ia fazer uma venda, cara. Meu pai, ele ficava 1 hora conversando com o cara, então isso já é natural. E quando eu fui colocando artifícios mais técnicos, estudando sobre oratória, sobre os assuntos, sobre conexão, lendo livros, pegando os insights que os meus alunos me davam, isso foi aumentando. Por isso que eu comecei a conversar com todo tipo de pessoa. Às vezes eu ia dar aula para uma criança. Isso foi uma das maiores conquistas para mim, de questão de habilidades interpessoais, foi que eu consigo performar tão bem numa aula para o Anderson Silva, quanto numa aula para uma criança de 5 anos. Caramba, que comparação, nunca tinha pensado nisso, né? Porque apesar de parecer simples dar uma aula para uma criança, tem muita complexidade na forma como você vai passar a informação. Muito diferente. Eu tenho alunos, vou dar um exemplo, eu tenho crianças de 6, 7 anos, eu tenho um aluno de 65 anos que fazem aula comigo. Eu tenho um aluno na Aliança que o cara faz vela, faz skate, surf, o cara tem 65 anos e o cara faz tudo quanto é esporte. Dar aula pra esse cara é diferente, entende? Repara que é uma outra pegada. Então você consegue entrar em várias bolhas, assim, cara. Pra você... de onde que veio essa habilidade? Primeiro veio da necessidade de diversificar e o termo do camaleão dos negócios que eu falo. É você se adaptar a todas as situações. Eu sempre fui um cara que eu tive uma habilidade de adaptação muito forte. Muitas coisas foram no talento, depois começou a ficar mais técnico. Conforme eu falei, eu construí uma cartela de 100 clientes em 3 meses vendendo brownie. Aí as pessoas falam, pô, você tem forno em casa? Você tem geladeira especial? Eu falei, não, cara, tudo com a minha geladeira convencional e com forno do fogão normal. Então essas habilidades, quando eu contava isso, as pessoas, cara, como é que tu fez isso? Como você fez isso? Eu, cara, aprendi no YouTube, fui testando, fui errando, fui fazendo. Então, repara, você conversar com diversas pessoas de diversos nichos, entende? Você fica uma pessoa com um nível sociocultural muito maior. Tem um repertório muito grande, né? Tu consegue... Vou dar um exemplo. Eu tenho vários alunos. Não vou citar nomes por conta de... Enfim, são coisas pessoais. Mas eu tenho alunos que estão no ramo imobiliário. Eu tenho alunos que estão no ramo de construção, de venda de carro, de venda de, sei lá, de seguro, de restaurante. Cara, você ficar 1 hora conversando com um cara, ou que seja, meia hora, sobre um determinado assunto, de como ele aplica o marketing na empresa dele, como ele toca a operação dele... Se você não ficar com um repertório absurdo,
Só que para entrar nesse nicho, você precisa minimamente cuidar da tua imagem. Então foi isso que eu fiz. Eu sempre tive muito receio de ficar dependente de uma única fonte de renda, pelo fato de ter quebrado. E você não ter grana para pagar suas contas e estar endividado e banco te ligando é uma sensação que eu não desejo para ninguém. E eu passei por isso. E foi quando eu falei que eu aprendi a jogar sob pressão. Comecei a gostar desse jogo de trabalhar sob pressão. Então, comecei a, sei lá, sentir essa fome de querer, cara, eu preciso diversificar minha fonte. Foi por isso que eu tenho um público do jiu-jitsu, eu tenho um público kids, eu tenho um público de wrestling pro MMA, eu tenho a galera que me procura. A galera acha que eu era professor de inglês, cara, eu aprendi inglês em 6 meses. Eu tenho um institucional que ensina as pessoas a falar inglês, junto com o meu professor particular de inglês. Caraca, Will, como é que você... Aí, Will, consegue dar uma particular pra mim de inglês? Eu falei, não, fala com o meu mestre de inglês aqui que isso aí é com ele. A minha parada é o wrestling. Eu aprendi com ele, não é meu foco. Então, repara, você pega um conjunto de habilidades e você aplica em qualquer coisa. Essa é a habilidade que você tem que ter de adaptação. Se tivesse uma pessoa agora assistindo você, ela tá tentando se posicionar no mercado dela, independente do mercado que ela esteja, o que você falaria pra ela se desenvolver rapidamente? Eu acho que quando você controla as informações que entram na sua cabeça, é a principal coisa. Algo que eu fiz para me desenvolver, que eu até aprendi no livro do Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, que você não... É muito difícil controlar seus pensamentos, porque muitos pensamentos vêm pela mente subconsciente. Então eu comecei a mudar meu ambiente, mudar os podcasts que eu ouvia, as músicas que eu ouvia, as pessoas com quem abriam meus planos. Eu comecei a conviver com esse ambiente. E quando eu comecei a conviver, eu percebi algo em comum. A pessoa que entrega conteúdo, ela sempre vai ser mais valorizada. O gatilho da reciprocidade. Total. Eu entrego algo de valor. Você pode pegar qualquer estratégia do digital, cara. Tipo, lançamento, perpétuo, dropshipping, qualquer estratégia, cara. Mas nada supera, na minha visão, a consistência da produção de conteúdo. Eu comecei eu tenho uma aula num material que eu tenho que ensinar marketing para o Instagram, para justamente se posicionar, que ele fala sobre o efeito colateral da produção do conteúdo, aumento de audiência, agenda lotada, exatamente essas coisas. Então, o que eu poderia falar para a pessoa, tentando responder de uma maneira sem dar uma volta, porque é um assunto, até para mim foi complexo, se você entregar conteúdo, conta resultado não há argumento, você entrega, a pessoa gosta, um conteúdo de valor, você vai gerar uma cartela de clientes. Se você tem 1000 pessoas te seguindo no Instagram, e você entrega o conteúdo, e 100 pessoas te curtem, e 10 vão querer virar cliente de você. E essas 10 vão transformar essas outras 990 pessoas. Vai começar isso que foi o que mudou o meu jogo. Eu preciso ir pro digital, eu não posso ficar dependente só de indicação. Caraca, e até a própria indicação, se for que não tem essa dependência, mas até a indicação ela fica mais forte. O cara indicou você, depois ele vai lá no seu Instagram, tem conteúdo pra caramba, tem story toda hora. O cara, a indicação ela já vem muito mais forte, né? As pessoas hoje em dia não são bobas. É difícil você enganar alguém. Quando os meus vídeos viralizados, eu sofri muito hate. E aí a pessoa fala, tu nunca treinou fora, não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa a meu respeito, aí beleza. Só que eu falo, um exemplo. Esse cara, quando eu dou aula, ele já viajou tantas vezes pra Rússia, que é o berço do wrestling. Não dá pra enganar um cara desse. Se eu fosse um Zé Ninguém, esse cara já teria me chutado. Esse cara já treinou wrestling fora do Brasil. Se eu não soubesse nada, não tem como enganar um cara desse, entende? Sim, com certeza. Não tem como você pegar alguém que domina um assunto e falar, cara, vale a pena fazer aula com esse cara. Então, eu tive muitas pessoas que dominam o mercado, que são referências, me indicando. Só que quando a pessoa me olhava, também conheço o fulano que é bom de wrestling. Mas quando a pessoa ia no meu Instagram... Esse cara é bom, né? Eu convencia. Porque eu entregava o conteúdo. Você tem algo interessante que é você trabalhar com a imaginação das pessoas. É um conjunto de coisas, né? Mas tem uma técnica usada muito pelo Lobo de Wall Street, que é caminhar pelo futuro. E você consegue ela na produção de conteúdo. Quando eu posto um vídeo meu de um aluno, eu tive muito cuidado na hora de fazer isso. Eu sempre postava um aluno me dando uma queda, numa aula particular. Eu ensino wrestling, um aluno me dava um quedão. Estrategicamente. Por quê? Eu não quero que as pessoas sintam medo de mim. Pô, então se eu fizer aula com esse cara vai deixar eu fazer... sou o boneco ali pra ele... Exato. E não, Legal. Esse cara vai me tacar pro alto, vai me machucar. Detalhe, cara, mas faz toda a diferença. Só que quando a pessoa assistia esse pequeno frame de aula, então se eu contratar o Will, essa vai ser a experiência que eu vou ter. Às vezes eu fazia um frame de eu explicando uma posição. Então a técnica caminhar pelo futuro,
que vem até da produção de conteúdo, eu comecei a me colocar, cara, se você fizer aula comigo, vai ser isso aqui que você vai ter, vai ser essa a entrega. Entende? Hoje em dia, uma entrega maior por conta dos conhecimentos de marketing que eu tenho. Caraca, muito legal. E eu até deixei anotado aqui, mas voltar lá no primeiro que eu achei muito interessante, foi a live que você fez, que trouxe o seu primeiro cliente, né? Foi através de uma live. Foi uma das suas primeiras lives ou você já vinha fazendo live antes? Eu não gostava muito de fazer live, não, mas a produção de conteúdo, vou entrar nesse assunto e depois vou voltar um pouco. Isso foi logo depois da pandemia. Então, eu tava precisando angariar cliente, e eu fiz essa live e esse aluno, o Wrestling para Executivos comercial, ele entrou. E logo depois ele trouxe outras indicações, mas o meu primeiro aluno veio de um vídeo. Caraca, o primeiro aluno que eu consegui, ele veio de um aluno que viu um vídeo meu. O Marquinho tava tu tem demais a agradecer o Instagram, né, cara? Não, o Instagram. É por isso que cara, o Instagram, você fala, é um embate que eu tenho com muitos professores que entram pra poder fazer a consultoria comigo. Mas por exemplo, eu deleguei pra um social media e não deu certo. Pô, você tá deixando o Instagram bonitinho, cara, tu tá entregando conteúdo. Deixar o Instagram bonitinho ali, aquela paleta de cores, não vai te trazer aluno. É você meter a cara nele, nem que você grave o vídeo e a pessoa poste pra você. Mas você ensinar, você entregar valor, isso não tem como delegar. Você tem que fazer. Você pode delegar a postagem, a edição, a programação, tudo mais. Mas você tá ali de frente, com a cara tapa, entregando uma coisa. As pessoas gostam de gerar essa conexão, saber quem tá por trás daquela conta. Sim, total. E me fala como que foi nos primeiros vídeos que você postou, cara, a sua desenvoltura nos vídeos. Eu vejo que muitas pessoas, provavelmente até deve acontecer com seus mentorados, para eles saber muito a parte técnica, saber aquilo que ele se propôs da função dele, e aí chega na frente do vídeo, normalmente com uma bosta, né? Trava. Trava. Às vezes na aula, é isso, você vai fazer desse jeito e tudo mais, e vai chegar no vídeo, vai ficar ruim, e às vezes ele vai acabar não postando, ou ele vai acabar parando de gravar e desistindo. No seu começo também foi assim? Cara, foi horrível, cara. Era uma história de 15 segundos, era 20 minutos pra gravar. Na época eu tinha que fazer um vídeo, repetia 1000 vezes, gaguejava, saía algo, e eu já falo rápido, eu tenho que me policiar pra não falar tão rápido. Cara, ficava muito ruim. Ficava muito ruim. Só que a prática leva à perfeição. Você não tem como nascer bom em algo. Você é bom, você se torna. Eu, quando comecei a produzir conteúdo, eu não era bom. Hoje em dia eu faço as coisas muito rápido. As pessoas, caraca, como é que tu faz tão rápido assim? Porque eu faço tantas vezes, é a lei das 10.000 horas. Você gasta tanto tempo fazendo aquilo que você fica bom. Eu não era o exímio wrestler quando eu comecei. Só que de tanto fazer aquilo, tanto dar aula, de tanto ensinar para diversos públicos diferentes, eu fiquei bom. E com o conteúdo não foi diferente, ficava muito ruim, cara, no começo. Eu vou tentar botar uns vídeos meus no Instagram antigo, vai ver, cara, que é horrível, cara, falar... Eu cuido muito da minha aparência, porque eu sei que a aparência ganha o jogo, né? A pessoa geralmente te julga ali em 2 segundos. Isso não sou eu que tô falando, a ciência já fala isso. Antes de você abrir a boca, a pessoa já praticamente traçou um mapa seu. Então, barba desfeita, roupa colorida, lycra preta com short azul, poluição visual, então áudio ruim, qualidade ruim. Então, comecei como qualquer pessoa. Só que eu falo, os meus primeiros 10 mil com aula particular, quando eu passei da linha dos 10 mil, que é difícil passar, um professor particular de wrestling pro jiu-jitsu, apesar de ser um número hoje em dia pra mim normal, tranquilo, falar assim, né? Mas na época era muito difícil. Eu penava pra poder fazer 6 mil ali ralando muito. Algo que também era inviável na época antes. Eu ganhava 900 reais como atleta. E ficou fácil. E eu fiz com, sei lá, um telefone da Samsung que era Galaxy S20. Sei lá, o telefone era... A qualidade era muito ruim do vídeo. Ficava todo tremido, balançava a câmera. Mas tu vê que não foi a qualidade do vídeo, foi a entrega. Então, eu pensava, eu não preciso ter o iPhone do ano. Eu não preciso ter o melhor equipamento. Eu preciso começar com a minha realidade hoje, com o que eu tenho. Comece com as ferramentas que você tem na mão. E depois vai evoluindo. Depois que eu fui comprar microfone, investir num telefone melhor, que gravava em 4K. Mas eu comecei com a realidade que eu tinha. Que era um telefone mais ou menos ali, tinha nem microfone, passava um carro na rua e saiu o áudio no vídeo. Foi super engraçado, mas evoluiu. Cara, legal. Legal demais. Você, o Wilgner, até bom falar esse nome, cara. É muito esquisito pra mim, cara. Nunca falo esse nome. Meu xará, cara. Meu xará, primeiro xará que eu tenho. Cara, você
hoje está se posicionando no digital, né? Principalmente nas suas aulas e tudo mais, no seu mercado. Mas, cara, você pensa em se posicionar para ensinar outras pessoas a também se posicionar da forma que você está se posicionando? Pô, pergunta muito boa. Quando eu comecei a viver da internet, dos institucionais, eu falo isso de um ano pra cá, de março do ano passado pra cá, foi quando eu comecei a lotar tirar a minha agenda lotada, parei de dar tantas aulas por dia e foquei em afiar o machado, que é ler, assistir mais podcast, estudar mais, assistir aulas. Eu comecei a ficar... Tu começa a ficar uma pessoa mais importante. As pessoas começam, cara, se esse cara conseguiu, eu preciso aprender com ele. E aí foi quando eu começaram a vir muitas perguntas no meu Instagram a respeito, Will, como é que eu faço isso no Instagram? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu produzo conteúdo? Qual aplicativo eu uso? Como é que eu posso criar um roteiro? Muitas perguntas que não davam em um minuto de áudio no Instagram. Aí o que eu fiz? Fiz um material meu, que é um Insta Pro Fighters, que a galera fala, Will, eu quero vender curso e ganhar dinheiro com o Instagram, eu quero parar de dar aula. Eu falei, cara, cria audiência primeiro. Sem audiência tu não consegue nada. Não adianta botar carroça na frente do burro. Você precisa criar audiência. E com o Insta Pro você consegue. Com a audiência você vende aula particular, você vende infoproduto, você vende palestra, você vende um monte de coisa. Sem audiência você não consegue nada. Eu tenho uma dúvida. Você foi campeão brasileiro em 2018, Sim. É isso? Você acha que o conhecimento que você teve em todo esse esforço que você fez para ser campeão foi mais importante do que o seu conhecimento de comunicação e posicionamento ou o contrário? O conhecimento de posicionamento e comunicação vence tudo. Você pode ser o cara mais técnico possível, saber de tudo, doutor em Harvard, se você não tiver um mínimo de didática para poder passar o que você sabe, de nada adianta. Eu, como atleta, eu não vou falar que eu não fui qualquer um, porque de 2015 até quando eu me aposentei, falando assim, eu estive entre os melhores do Brasil. Lutei com os principais caras, estava sempre ali nas cabeças, às vezes por erro, esporte de alto rendimento é um errinho, você já... Um detalhe. Né? Perdi várias vezes final de brasileiro, assim, deixei de ser número 1 por detalhe, então bati na trave diversas vezes. Então eu falei, cara, eu preciso ser muito bom em outra coisa, mas as minhas habilidades interpessoais foi o que mandaram no jogo. Tem muito atleta muito melhor do que eu, que chegou em lugares muito mais altos que eu cheguei, e quando eu chegava para poder explicar como eu fazia, primeiro no sentimento de inveja, vou falar, é verdade, inveja. Cara, como é que esse cara que ganha menos coisa que eu tá ganhando mais dinheiro que eu? Eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que ele. E aí, eu sempre tive um cuidado de transformar essa inveja em admiração. A pessoa às vezes falava mal de mim, eu falava, fulano, cara, tu é muito bom, mas dessa forma não funciona o que tu tá fazendo. Você aceita esse conselho? Se você não aceitar, eu vou ficar quieto. Cara, ter a humildade pra aprender, né? A pessoa tem humildade pra aprender. Humildade, cara. É coração aprendiz, né? Se tu tem coração aprendiz de você olhar, entender que você não é o dono da razão, as coisas fluem muito mais fácil. Cara, esse ego acho que atrapalha muitas pessoas. Acaba atrapalhando muitas pessoas em relação a muitas áreas da vida. Poxa, recentemente um cara, ele acabou de abrir agência. Pô, tem uma agência há 3 anos. Ele quis vir me ensinar umas coisas. Eu falei, não, vou escutar o que ele tá falando. Cara, teve um insight ali, uma coisa que eu não pensei em 3 anos e o cara que tá começando me ensinou. Foi o que esse cara me falou. Ele é responsável por ter mudado a situação, porque eu tava muito focado em copiar os outros players. Botar uma plataforma lá com 1 ano de assinatura e não deu certo pra mim. Ele falou, cara, baixa um produto do teu ticket, me deu uns bons toques que na minha visão não ia dar certo, mas eu falei, não custa nada tentar. E deu certo. Entende? Eu tenho um pensamento um pouco... quem é meu aluno já conhece, meus amigos pessoais sabem, por isso que eu sou um pouco, às vezes, reservado. Contra resultado não há argumento. Só que muita gente não acha isso. Eu falei, cara, se tá dando errado pra mim até agora, é sinal que eu não sou bom nisso ou a minha estratégia tá errada. Então eu não sei tudo que eu sei, não. Eu não sou essa bola toda que eu tô achando ser. Eu não sou esse cara todo que... Entende? Eu me olhei de fora, eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. É essa autocrítica que constrói realmente a Meu parada. irmão, eu acabei comigo, então eu mesmo. E foi difícil ouvir Esse isso, ego, né, meu? ouvir isso de mim e ficar, eu preciso pivotar para outro lugar. Eu tô apontando para cá, eu preciso ir para lá agora. Eu preciso dar um 180. Então, eu fiz isso, me reposicionei e foi quando meu jogo começou a mudar. Porque eu vi que tinha um nicho ali de produto de low ticket que poderia vender. Lógico,
Como eu te falei, você precisa saber... Eu vejo até amigos de profissão do meu nicho começando a fazer coisas que eu já fiz há 3 anos atrás. Cara, se você não começa a errar agora, você perde o timing. Você perde o timing da posição e é difícil esse tempo voltar. É uma oportunidade que passa. Então, o fato de me propor errar e zero ego com isso... Cara, quando eu abri Brownieria na pandemia, eu não tava nem aí pro que as pessoas iam pensar de mim. Tá louco, esse cara agora tá vendendo brownie. Era treta, agora tá dando aula, agora tá vendendo brownie. Para pra pensar nisso. Tenta de tudo, faz tudo. Então, eu não tive vergonha. Então, Muita gente se submeteria a permanecer na mesma carreira, ganhando menos e, cara, se afundando cada vez mais, simplesmente... Isso pra mim sem condições. Simplesmente pra, tipo, a pessoa não... cara, vender brownie. Porque quando você fala pra pessoa, você fala, pô, você tá lascado mesmo, você tá fudido de grana. Só que na época eu vi que vendedor de brownie ganhava dinheiro. Eu comecei a vender brownie. Caraca, então esses caras que vendem na rua não é tão, assim, não é tão quebrado assim, não. Eu que sou... Eu vou falar, caraca, esse cara trabalha, mas ganha dinheiro. Mas ganha dinheiro. Cara, eu comprei minha moto com o dinheiro do brownie. Top. Hoje em dia, assim, eu tenho meu carro, tenho minhas paradas, mas a minha moto veio com o dinheiro do brownie. Então, quando eu contei, gerou muita... Perdi algumas amizades. Como assim? Com esse cara acabou de 3 meses de brownie já comprou uma moto? Como assim? Na época, uma época meio escassa, né, de grana, pós-lockdown. Então, ao meu ver, essas habilidades são as que mandam. Por quê? Senão você vai ser aquele cara que é um gênio do conhecimento mais frustrado. É a forma como você passa. Eu tive um professor na faculdade chamado Davi. Cara, esse cara pra mim chegou ao ponto de eu querer fazer um mestrado pra ser igual a ele. De tanta diferença que esse cara fez na minha vida, né? Ele era um professor de anatomia e de fisiologia. E ele fazia uma aula de 4 horas cansativa na teoria, ficar divertida. Ele tinha uma maneira de passar o conhecimento que nenhum outro professor tinha. Então, essa didática dele, eu ficava assim, caraca, como é que esse cara consegue manter uma aula de 6 da noite até as 10, todo mundo vidrado, alternando entre os assuntos, ninguém se cansava de assistir, ele tinha uma didática absurda. Então, eu falei, cara, em contrapartida, eu tinha um outro professor que tinha as qualificações melhores que a dele, mas não sabia passar. É informação de O cara era brilhante, mas não sabia passar. Então, o Davi foi quando ele falava assim, presta atenção no pulo do gato, olha o pulo do gato aqui. Ele pegava, olha que interessante, ele pegava uma matéria, dava 1 hora daquela matéria ali, e depois falava, liga a câmera todo mundo, ou liga o áudio do WhatsApp. Ele resumia aquela 1 hora de conteúdo em 3 minutos. Então, você ouvia, ia lembrando. Ele ia explicando. Caramba. E aí, resumindo, quando a pessoa ia editar pra prova, ela, aula tal, tem 3 vídeos aqui, vou ler o resumo. Então ele explicava. Então eu aprendi muito. Tudo que eu sei de anatomia, principalmente de prevenção de lesão para os meus alunos, eu falo, cara, lesão de joelho. Tudo que eu sei foi o Davi que me ensinou nessas aulas. A didática dele foi que fez a diferença para mim. Voltando tudo pra comunicação, não tem como. Quando eu falo para aluno que eu falo, irmão, quando você vai fazer uma entrada de wrestling, você não pode direcionar o teu joelho para baixo, porque senão tu vai causar uma lesão no teu menisco, no tendão patelar, e se você virar muito o joelho para dentro, vai causar uma lesão no teu ligamento colateral medial. A pessoa fica assim. Entende? Muita informação técnica. Sim. Quem me ensinou? Foi o professor Davi. Eu não lembraria se não fosse ele. É uma informação muito específica. Então, repara, o conhecimento de wrestling junto com a parte anatômica do corpo, junto com a parte ali de prevenção de lesão, comunicação, você precisa ser um profissional que domina muitas áreas. Senão você vai ser enrolado. Sim. Porque aí pro digital tu vai ser enrolado, brother. Demais, cara. Ou vai torrar muito dinheiro antes de decolar. Com Cara, certeza. Ô, Wilner, cara, você percebeu que o tempo passou rápido, velho? Cara, passa rapidinho, né? Passou rápido, cara. Eu queria que você mandasse pra câmera aqui, olhando pra câmera, um feedback pro pessoal, uma pessoa que tá assistindo a gente agora, que você falasse o maior insight que você teve em toda essa sua carreira de produção de conteúdo, tudo isso que você almejou até agora, tudo isso que você alcançou, passasse uma visão e uma frase pra essa pessoa, algo que você possa agregar pra ela de alguma forma. Cara, olhando pra câmera lá. Eu gosto desse momento. Eu acredito que quando você tem um certo objetivo, por mais que as pessoas ao seu redor
elas falam que você não vai conseguir, se você muda de ambiente, você vê que a visão ali é totalmente diferente. Eu estava num ambiente na minha cidade onde a galera tinha pensamento de escassez, que você não poderia melhorar de vida através do esporte. E quando eu mudei para o meu ambiente, eu comecei a ver uma realidade totalmente diferente. Então, o ambiente ele molda você é a média das 5 pessoas ao qual você convive, isso é comprovado cientificamente, e conforme eu fui mudando meu ambiente, todos os meus resultados, a minha vida profissional, minha vida familiar, meu relacionamento com a minha esposa, tudo mudou. Quer mudar, você não tem como você lutar contra o ambiente, é impossível você mudar. É mais fácil as pessoas mudarem você. Então, quando eu troquei de ambiente, tudo na minha vida mudou. No ano que eu me mudei para a Barra da Tijuca, foi o ano que eu comecei a ter esse estalo. Em 5 anos que eu tô morando lá, eu tive todo o resultado que eu não conquistei em 23 anos da minha vida. Tudo porque eu mudei meu ambiente. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer ter você aqui. Deixa o seu Instagram aqui na tela. Qual que é o seu Instagram? @WilgnerSilva96. Show. O seu também, Gabriel? Gabriel Kyler. E o meu Instagram é Wilgner Marcelo. Só escrever tudo lá. Segue a gente nas redes sociais. Segue o canal da PMax aqui no YouTube. Se inscreve, comenta, compartilha. A gente tá deixando uma frase, tá? Dentro da descrição do nosso canal, do nosso vídeo, desse vídeo que você está assistindo agora. E eu tô dando um comentário sincero daquilo que eu acho, do que eu achei do Wilgner aqui, daquilo que a gente tá recepcionando ele. Então é um comentário totalmente sincero e sem filtro. Vale muito a pena você ver o comentário para saber o que a gente achou da entrevista do Wilgner aqui, beleza? É um prazer ter você até aqui. Então curte, comenta, compartilha. A gente agradece demais. É muito bom estar aqui em mais um episódio. Valeu, gente. Um abração. Um bom descanso. Valeu, tamo Valeu. junto.